Quando nós olhamos para o universo, ao menos a ínfima parte dele que nós podemos enxergar, seja a olho nu ou através de imagens captadas por um telescópio, o que nos chama atenção é o que? A sincronia, é a ordem. Tudo está no seu devido lugar no universo. A órbita dos planetas, cada astro ocupa exatamente a sua posição, um não entra em choque com o outro porque existem leis regulamentando o universo. Então tudo isso é perfeito, está ajustado de tal forma que ficamos admirados. E existe uma força que perpassa todo esse universo. Isso não pode ser por acaso, né? Algo maior existe que confere uma ordem ao existente, né? E realmente eu fico maravilhado ao observar isso. Mas quando nós observamos a vida humana, as pessoas, vemos justamente o contrário, que essa ordem, essa sincronia não existe. Aqui observamos um caos, um desencontro entre os indivíduos, seja em termos de ideias, porque elas não fecham mais nos dias atuais, são tantos grupos diferentes, tantas tendências, tantas formas de interpretar e compreender a vida, que as pessoas não conseguem mais se entender no fim das contas. Então, essa ordem presente no universo não está presente na vida humana, porque do contrário, as coisas estariam bem melhores do que podemos observar hoje. E por que existe essa desordem? Olha, no meu ponto de vista, porque os seres humanos estão fechados, espiritualmente falando. O universo ele é perpassado por uma energia, ou a força de Deus, e os indivíduos precisam se abrir para isso, para que possam fazer parte dessa sincronia, vivendo de forma mais sintonizada, né? Mas isso não acontece porque as pessoas estão com a sua cabeça em outras coisas hoje. As futilidades roubam o seu tempo, a sua atenção, as suas energias, de modo que os seres humanos eles não querem mais se empenhar em algo maior, querem apenas curtir a vida de forma leviana. Não que a vida não deva ser curtida, que nós não possamos desfrutar de determinados prazeres e alegrias, mas nós precisamos procurar por um sentido para a nossa vida, precisamos buscar uma sintonia e uma sincronia com esse algo maior para que possa surgir uma ordem sobre a Terra, na vida em sociedade de forma mais precisa. Então isso falta hoje. O universo ele está em perfeita harmonia, mas os seres humanos vivem em desarmonia entre si, para com o universo e para com Deus. O que hoje caracteriza a vida humana é essa desarmonia. Mas como se harmonizar novamente? Como o ser humano deve se posicionar diante do universo para que possa atuar como uma pequena engrenagem acoplada ao todo? Porque cada um de nós é uma pequena engrenagem. E uma engrenagem ela só pode se mover quando ela se acopla a outras engrenagens, recebendo o movimento delas e passando o seu movimento adiante para outras engrenagens também. Então, a vida humana deveria ser uma grande engrenagem, mas não é, porque em vez de existir um movimento, existe uma estagnação, a falta de movimento. Não me refiro ao movimento externo, a essa correria que caracteriza a vida pós-moderna, mas o movimento dentro das pessoas, a sintonia, a vida interior, a inspiração, isso falta na vida das pessoas. O movimento interior é a inspiração. Viver de forma inspirada para promover ações que contribuam na vida de outras pessoas.
Infelizmente, uma estagnação se estabeleceu dentro das pessoas porque elas foram tragadas pelo movimento externo apenas, pela correria da vida pós-moderna. As pessoas correm atrás de um monte de coisas, mas estão estagnadas dentro de si, sem movimento interior. E por isso não param para observar o universo na sua perfeita sincronia. Que coisa linda numa noite estrelada olhar para o céu e ver aquela montoeira de estrelas e astros, e cada um desses corpos ocupando o seu lugar, a sua trajetória. Isso é algo realmente maravilhoso, né? Quando olhamos para o céu numa noite estrelada, nós ficamos maravilhados, porque lá está estampada a perfeição num céu estrelado. Mas em meio à correria, as pessoas não param para observar o céu, o sol, as árvores, o mar, e muito menos a si mesmas. Então a maior negligência de todas, certamente, é essa falta de observação do ser humano para consigo mesmo. Por isso não existe movimento dentro dele, e por isso ele também não procura interação com o universo, com as energias universais ou com a força de Deus que perpassa todo o universo, porque o Criador está acima e fora do universo. A sua irradiação é que alimenta o universo, coloca cada coisa no devido lugar. E da mesma forma como os astros, eles se posicionam corretamente, o ser humano também precisa se posicionar corretamente nessa vida. Mas para saber o seu lugar na vida, como ele precisa fazer, onde ele precisa procurar, onde ele deve pesquisar, o que ele precisa ouvir para encontrar o seu lugar nessa vida, o seu espírito, o seu íntimo, porque o ser humano ele é uma pequena partícula do universo, desse todo. E essa pequena partícula, ela contém em si informações necessárias para saber o que precisa fazer nessa vida. Mas para que essa partícula o possa saber, ela precisa se observar. Ela não pode se perder na correria diária, como as pessoas fazem. Quem se perde na correria diária, ele esquece de pesquisar dentro de si, de ouvir o seu próprio espírito, de sentir a sua sensibilidade interior, ou seja, de ouvir a sua intuição. A intuição do ser humano aponta caminhos para ele. E se ele consegue ouvir dentro de si, encontra as respostas de que necessita para viver em paz e harmonia. Porque a paz somente pode ser encontrada através da vida interior, da sintonia interior do ser humano para com o universo. Ele precisa ser como um astro que ocupa o seu lugar numa determinada trajetória, mas não de forma rígida. Tudo isso exige uma fluidez. Infelizmente, as religiões estabeleceram uma certa rigidez que, em boa medida, anulou a vida interior do ser humano. Ele próprio precisa encontrar o seu lugar e o seu caminho, mas as religiões elas acabaram padronizando caminhos. Mas os seres humanos eles não são iguais, eles são muito diferentes uns dos outros e cada um deles precisa encontrar o seu próprio caminho. É para isso que serve o autoconhecimento. Quando o ser humano se conhece, ele consegue encontrar o seu lugar nessa vida, da mesma forma como um astro que cumpre a sua finalidade dentro de uma órbita, dentro de uma trajetória, não colidindo com outros astros. Então, se o ser humano encontra o seu lugar nessa vida, ouvindo a sua intuição, através da qual ele ouve
a vontade de Deus e compreende a vontade do Criador, o ser humano encontra o seu lugar da mesma forma como os astros têm a sua trajetória. E assim o ser humano deixa de colidir com as outras pessoas. O ser humano ele consegue se sintonizar, ele se encontra, se descobre, sabe o que quer, o que precisa fazer, assim alcança sua paz interior e vive de forma mais harmoniosa, não colidindo mais tanto com as outras pessoas. E se existem tantas colisões na vida em sociedade, é porque as pessoas não sabem a sua rota, a sua trajetória, a sua órbita nessa existência. Os seres humanos são corpos fora de órbita, se chocando entre si. E por isso que a vida em sociedade está tão caótica. Então, o ser humano ele precisa ouvir o que existe dentro dele. Precisa afastar um pouco esses barulhos externos que sufocam a sua vida interior. Essa correria externa que anula a vida interior. É preciso trabalhar para nós termos um salário, para nós pagarmos as nossas contas, para desfrutarmos de alguns prazeres, para economizarmos um pouco também, mas é preciso deixar um tempo para se descobrir, para se estudar a si mesmo, para que nós possamos saber quem nós somos. Porque se não sabemos, somos como um astro fora de órbita, que apenas gera prejuízos e destruições, porque os seres humanos hoje estão gerando prejuízos e destruições em massa. A vida em sociedade o comprova muito bem. E cada ser humano precisa encontrar o seu lugar a partir de si mesmo. Ele precisa acreditar em Deus, precisa procurar se conhecer. Se ele tem uma religião, ótimo, mas que procure a espiritualidade também, não basta ter uma religião. E quem não tem uma religião e não quer ter uma, como o meu caso, também não tem problema, porque não é a religião que vai determinar o caráter do ser humano, mas sim a sua busca interior, a sua sintonia, o autoconhecimento que o indivíduo adquire ao longo da sua existência através das experiências que ele tem, porque nós nos conhecemos vivendo, é através das vivências. O autoconhecimento ele não surge do estudo apenas. Aquele que acredita que para se conhecer basta enfiar a cara dentro dos livros está completamente enganado, porque é preciso viver. As linhas escritas por um estranho podem ajudar o ser humano em certa medida, mas os passos decisivos que o levam a si mesmo dependem dele próprio, nas suas experiências diárias, nas vivências, na dor, na aflição, na felicidade, no contentamento, na alegria. O ser humano precisa experimentar de tudo para que ele possa se purificar, se conhecer e se ligar à força de Deus. Então, o universo, ele é assim a grande prova da perfeição, da sincronia, da ordem e da harmonia. Ordem essa que hoje não está estabelecida na sociedade, porque estamos vivenciando uma grande desordem. A sociedade humana hoje é como um monte de astros sem órbitas. Esses astros estão se chocando, se destruindo a si mesmos, como os seres humanos estão se destruindo a si mesmos, porque falta uma ordem. Mas uma ordem que as pessoas precisam identificar dentro de si mesmas para que seja legítima. Uma ordem que as pessoas descubram através da sua intuição, através da vida, das vivências, das experiências, através da fé. A fé é que precisa ser a bússola para que o ser humano encontre essa ordem e viva de forma harmônica em sociedade.
para que o ser humano seja um pequeno reflexo disso que é o universo. Porque se o ser humano é uma partícula do universo, ele contém em si o conhecimento de que ele necessita para conseguir alcançar essa harmonia. Só que ele não se observa suficientemente. O ser humano está se perdendo na correria externa, nesse falso movimento externo, porque as pessoas não estão se movimentando, elas estão estagnadas, estão no meio de uma correria, mas o movimento interior não está sedando dentro das pessoas. Em seu íntimo estão estagnadas, paradas, retrocedendo, andando para trás, enquanto que a vida em sociedade se torna cada vez mais caótica, porque o ser humano ele não consegue encontrar o seu lugar nessa vida, porque está perdido no meio da correria externa e não consegue mais voltar o olhar para o lugar certo, para o seu espírito, para o seu eu interior. O verdadeiro eu. É através dele que o ser humano se sintoniza na força de Deus, encontra o seu lugar nessa vida e se capacita para viver em paz e em harmonia com os seus semelhantes. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!